Olá, família, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. Quinto dia da nossa campanha Restaurando a Família. Então sejam muito bem-vindos. O Senhor tem algo novo para a sua família hoje, tem mais restauração, tem mais transformação. Então vão se achegando aí, fica acomodado aí, deitado, sentado, mas que você participe e que você cresça nessa noite em nome de Jesus. Estou um pouco chateado hoje, porque Laurinha está tentando fazer o Davi dormir até agora e não conseguiu. Davi tá acordado, gente, estou chateado demais, mas glórias a Deus, né? A gente é um só, nós somos um só, nós somos uma só carne. E eu estou aqui representando ela também. Se der certinho, daqui a pouco ele dormindo, ela vai vir para participar com a gente também. Mas trago um abraço dela para todos vocês. Como essa mulher tem orado por vocês, vocês não têm noção. Todos os dias ela tem orado pela sua família e você nem sabe. Ela tem pagado um preço em jejum de 3 da tarde até as 18 horas para que você venha ser abençoado. Então, recebe esse abraço dela aí também. Tá bom? Um beijo para todos vocês. E antes da gente iniciar aqui, só voltando falando sobre o nosso propósito. Gente, de 15 da tarde até as 18 horas, são apenas 3 horas de jejum que todo mundo pode fazer. Ah, mas eu não consigo 3 horas, só posso 1h30. Então faça. Só posso 1 hora, então faça. O que você não pode deixar de fazer é ficar parado. Você não pode ficar lá na inércia, de sem se movimentar, porque entenda uma coisa, se a sua relação não está boa, se o seu casamento não está bom, e você não faz nada a respeito, como que vai gerar uma mudança? Como que vai gerar uma transformação? A gente só colhe resultado se a gente plantar, se a gente fazer alguma coisa. Nada cai do céu, irmão, nem chuva cai do céu de graça não, o Senhor que manda. A chuva cai para um propósito, para molhar a terra e gerar frutos. Não é à toa que ela cai do céu, não. Então nós temos que clamar ao Senhor. Senhor, me ajuda a permanecer firmes, a clamar pela minha família. Mas você tem que fazer isso. Nós estamos aqui nessa campanha já tem 5 dias. 5 dias clamando, buscando, intercedendo, jejuando. Para quê? Para que no final, ou ao longo do processo, a gente venha colher resultado, como nós temos colhido. Então, se você quer resultado no seu casamento, faça alguma coisa. Lute pelo seu casamento. Estava até conversando com um casal agora, que entrou em contato com a gente querendo fazer mentoria e tudo mais. E assim, é difícil a gente poder, ajudar as pessoas se a gente não saber o que elas precisam. Então, para eles terem ajuda, eles tiveram que correr atrás, fazer alguma coisa. Israel é isso, isso e isso, e nós precisamos disso e ponto final. Eles já têm um ponto de ação, agora é fazer o quê? Correr atrás. Nós só vamos ter resultado se nós fazermos alguma coisa. Então, que fique essa mensagem para você. O sucesso ele começa em casa. Você pode fazer tudo lá fora, você pode ser o cara mais bem sucedido nos negócios. Você pode ter a melhor empresa, melhor cargo. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, mas se você não tem uma esposa que te valoriza, que te ama, que te respeita, se você não tem filhos que olhem para você e vejam um exemplo, você está sendo fracassado. O sucesso ele começa em casa, dentro da sua família, com a sua esposa e com seus filhos. Guarde isso, o sucesso ele começa em casa. Amém? Antes da gente começar aqui, eu vou chamar o nosso convidado de hoje, os nossos convidados de hoje. Eu quero orar pela sua vida e apresentar mais esse dia ao Senhor, porque assim, nós não estamos aqui, você não está aqui por causa de Israel, por causa da Laura, por causa de ninguém. Você está aqui porque o Senhor te trouxe para cá. É o Senhor que te sustentou para chegar até aqui. Então é o Senhor que vai fazer a obra na sua vida. Nós só estamos aqui como um canal. Simplesmente isso, um canal, um instrumento que Ele está usando para te abençoar, simples assim. Mas você tem que crer que é Ele que vai fazer a obra na sua vida. Amém? Então nós temos que clamar por Ele. Então nós vamos orar nesse momento. Você que está aí com a sua esposa, você que está aí com seu parceiro,
ou você que está distante, está separado, não tem problema. Coloca ele em pensamento, coloca ela em pensamento e fala assim, alcança o meu marido nesse momento, alcança a minha esposa, alcança o meu namorado, o meu noivo. Pai, faça alguma coisa sobre a minha família. E Deus, eu tenho certeza que Ele vai ir no seu lar, Ele vai transformar a sua história. Amém? Então vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa noite tão especial, nosso quinto dia. Já estamos aqui, meu Pai, remando, lutando, acreditando e vamos continuar, Pai. Aqui não é o nosso fim, aqui não é, meu Pai, o nosso ponto de chegada. Nós temos ainda uma jornada para trilhar. Nós temos um caminho ainda para percorrer e nós estaremos com o Senhor, porque a vitória é nossa. A nossa família é um sucesso. A nossa vida é uma vida de sucesso. O nosso ministério é um ministério de sucesso. Então, ó Pai, abençoa cada lar, cada família aqui nesse momento. Repreende, ó Deus, toda a ação do diabo contra a vida do meu irmão, da minha irmã, contra o seu casamento, contra os seus bens. Que o Senhor venha levar proteção, livramento nesse momento. E que nessa noite, ó Deus, possamos sair daqui mais ainda impactados pela Tua presença e pelo Teu agir em nome de Jesus. Abençoa também, ó Deus, os nossos convidados de hoje. Que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha cuidar deles. Que o Senhor venha cuidar das necessidades, daquilo que não está diante deles, aquilo que talvez, meu Pai, está sendo, às vezes, aquilo que traz tristeza ao coração, que o Senhor venha levar paz ao coração deles nesse momento. Venha levar alegria, porque eles não estão sozinhos, o Senhor está com eles. Abençoa essa família, abençoa esse homem, essa mulher de Deus, em nome de Jesus. É o que nós oramos aqui, ó Deus, e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Vou chamar aqui os nossos convidados hoje. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Deixa eu ajeitar aqui de novo. Boa noite, Olá, pastor. Tudo bem? queridos. Tudo bem com vocês? Glória a Vou Deus. ajeitar aqui. Melhor agora. Glória Boa noite, graça e paz, hein? Amém. Prazer conhecer vocês. Aí. Amém. Acho que agora vai. Ô, glória. Muito prazer. É Resendiana, Isso né? mesmo, Resendiana. Muito bom conhecer vocês. Queria que vocês se apresentassem aí para os seguidores de vocês também. Fala quem é vocês, o que, é que vocês fazem. Eu vou deixar dama primeiro, né, pastor? Então, apresenta aí, amor. Quem é você? Eu sou a Ana do Resende. E eu sou o Resende da Ana. Ô, glória. Pode falar? E nós somos casados para sempre. É que normalmente a gente se apresenta assim, só que como eu não tinha confirmado com ele se a gente se apresentar outra vez. Não, eu e Laura a mesma coisa. A gente vai fazer palestra nos eventos. Quem que são vocês? Eu sou Israel da Laura, eu sou a Laura de Israel. Glória a Deus. É desse jeito que a gente faz. É isso mesmo. É muito importante que a gente entenda, né? Nos tornamos uma única só carne. Glória a Deus. Uma única carne. Isso mesmo. Então, nós estamos casados, pastor, há 23 anos. Ô, glória. Temos 4 filhos, 4 netos. Ô, glória. A gente empreende juntos há mais de 18 anos. Então, a gente tem alguns negócios juntos. Sim. E o Senhor tocou o nosso coração. Nós servimos lá no ministério do pastor Josué Gonçalves. Que bênção, glória a Deus. Que é um ministério que o pastor faz um trabalho com família aí há mais de cerca de 39 anos. Demais. É uma referência. Nossa. E lá ele tem alguns dos encontros que ele faz. Um deles é o SOS Casamento. A gente ministra sobre finanças. Sim. E às vezes sobre outro assunto. Por exemplo, no último a gente ministrou sobre perfil comportamental, comunicação. E nós somos conselheiros de casais lá também. Que bênção, glória a Deus. O Senhor colocou no nosso coração, há um tempo atrás, a gente começou a ser convidado para falar sobre o assunto finanças. Sim. E foi uma coisa meio que a gente foi sendo guiado e a gente percebeu quantas pessoas têm perdido a paz por causa dessa questão de finanças. O que nos levou a falar de finanças, na verdade, foi a questão das pessoas estarem perdendo a paz. Sim. É uma das 3 principais causas de divórcio. Algumas pessoas, infelizmente, dão fim na própria vida e deixam um bilhete que estavam endividados, quebrados. Então,
tudo isso fez com que nós pudéssemos nos aprofundar desse assunto, além de nós já termos sentido na pele o problema, a gente já ter quebrado, passado por muitas dificuldades. Então, isso tudo fez com que a gente pudesse começar a falar sobre finanças e a gente tem se dedicado a isso. A gente está na expectativa de um livro nosso sobre finanças, Faça as Pazes com seu dinheiro, que deve sair agora até o final do ano. Qual que é o nome? Faça as Pazes com seu dinheiro. O povo está precisando, né, Angra? É isso mesmo, é isso O mesmo. povo está precisando. Então a gente tem tratado muito com casais e mais especificamente, não só, mas mais especificamente em relação a finanças também. Né? E a gente caminha junto e o tempo todo a gente está junto. Hoje, excepcionalmente, nós estamos no Rio de Janeiro. Nós somos do Rio, moramos 10 anos em Santos e hoje nós moramos em Bragança. A gente estava indo muito lá para o Ministério do Pastor Josué Gonçalves. Hoje a gente está no Rio porque o pai da Ana teve um problema de saúde, está internado, está no CTI. A gente veio para cá poder acompanhar, mas graças a Deus ele está bem. Acho que ele vai, mais uns 10 dias ele vai ter alta, mas está fora de perigo. Está bem. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. A gente é um trabalho assim, que é muito difícil, né? Porque a maior dificuldade dos casais hoje é lidar com as finanças. Cada um fica para um lado, né? Hoje, dentro do que vocês já trabalham nesse processo aí de palestrar, de aconselhar, de mentorar muitos casais, com certeza, o que vocês mais enxergam de dificuldade nos casais em questão à prosperidade? Ok. Vamos falar isso, mas eu não quero deixar de agradecer o seu convite, viu? Pastor, me senti muito honrado. E aí quero agradecer ao pastor Israel, à pastora Laura, todos vocês aí pelo convite. Você pela confiança. Quer falar, amor? E a gente está na torcida aqui que o Davi durma logo para poder para Laura poder estar com a gente. Você tem ideia? Eu terminei o atendimento agora. Estou desde cedo fazendo atendimento. Falei, Laura, vai cansando esses meninos. Quando der 10 horas, você coloca eles para dormir. Porque quando a gente dorme tarde, devido a atendimento, essas coisas assim, eles às vezes não dormem enquanto a gente não dorme. Eles ficam dormir. Eu falei, não, coloca eles mais cedo para dormir, que vai dar certo. Só que o Davi é uma benção. Eu falei o Davi, ele brinca o dia inteiro, ele tem energia até depois que a gente já acabou com a nossa toda. Glória a Deus. Brincando, correndo, só que tem um problema, né? Ou não é só um problema, é uma questão de mãe e filho. Ele ainda amamenta ainda. Aí ele dormir é daquele jeito, sabe? Então, assim, por isso que ela fica. Eu falei assim, eu podia ficar, mas não dá para mim ficar, não tem como. Não dá. E não tem às vezes que ele derruba ela, que quando vai ver ela já dormiu também? Ela foi fazer ele dormir, para ela vir, ela dormiu primeiro que ele. Ela falou comigo. Mas não é fácil, não é fácil. E passou outra coisa que eu quero te falar, é o seguinte. Como eu gosto desse sotaque, viu? Eu ouço esse sotaque aí, eu já começo a ficar com fome já, porque para mim é a melhor comida que existe no mundo. Ô, glória! Amém! Já vieram muito para cá? Muito, muito, muito. Houve uma época que eu ia todo mês, várias vezes, assim. Muito, muito, muito. Gosto mais da terra. Povo muito receptivo. Né? A cidade grande que parece cidade interior, então eu gosto demais. Quando a gente pensou sair do Rio, há 10 anos atrás, era uma opção nossa. Era uma das possibilidades, era lá. Bem provável, por sinal. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Glória a Deus. Respondendo a sua pergunta, quer começar a falar, amor? Eu esqueci já a pergunta. Eu sou bem influente em dessa, né? Já puxei o assunto do Davi, já fiquei pensando na mãe. Lembrei do meus filhos que já não tem 20, 22 anos, então já não amamenta há muito tempo. Esqueci a pergunta. Qual era a pergunta? O pastor estava falando sobre a questão da prosperidade, o que a gente tem percebido, não é isso, pastor? As dificuldades dos casais, não é isso? Sim. Uma das dificuldades que eu percebo muito é a falha na comunicação, né? Não uma comunicação ou clara ou nem comunicação nenhuma sobre esse assunto. Então, a gente percebe que é um assunto que, assim, quando você trabalha o financeiro, você também está trabalhando a comunicação, porque você melhora a relação interpessoal do casal, né? Então, acho que uma das coisas que mais atrapalha nas finanças é conversar sobre o assunto. Eu vejo dessa forma também, pastor, assim, sempre tem um dos dois que lida melhor com finanças. Algo que a gente tem defendido e a gente tem colocado, dinheiro não é uma coisa só natural, como a maioria das pessoas entra, a maioria das pessoas trata.
Dinheiro é muito espiritual, é muito emocional, além de natural. Então, ele nos pede, sim, algumas questões naturais, controle, Sim. orçamento, planilha, isso tudo, investimento. Conhecimento. Mas também tem uma questão emocional de tudo que a gente viveu, da história que a gente viveu, e tem uma questão espiritual, de princípios. Porque uma das piores coisas que pode acontecer é a pessoa ser rica e não ser próspera. Então é muito importante que ela de fato seja próspera, para você entender qual é o papel do dinheiro na vida delas. E uma coisa que a gente percebe é que muitos casais deixam uma brecha no casamento. Às vezes tá tudo muito bem fechadinho, o casamento legal, eles têm um casamento muito legal, mas a questão das finanças tem uma brecha. Ou seja, eles não tratam junto as finanças, eles tratam separado. E se a gente for entender a palavra de Deus, nós somos uma só Sim. carne, né? Então, assim, o ideal é que nós tratássemos juntos. Alguns casais têm uma dificuldade, às vezes até patológica, que a gente cuida, tem uma questão, mas a gente precisa entender qual é o objetivo, quais são os planos de Deus e caminhar nessa direção, para que a gente possa tratar. E aí é o que a Ana falou. Como tem essa brecha, os casais não conversam sobre dinheiro, cada um trata o seu, e aí, na questão financeira, eles vivem como se não fossem um casal, mas se fossem dois indivíduos separados, né? Aí eles perdem a identidade da unidade deles, né? Perfeito. Falando muito sobre a questão da restauração essa semana, e assim a gente está juntando todas as peças que geram a restauração. E que, quando a gente vai falar de família, família envolve dinheiro. Isso. Sustenta, falando fisicamente, a família é o dinheiro, porque o filho tem necessidades, a esposa tem necessidade, água, luz, telefone, investimento, carro, um monte de coisa. E se a gente não tiver em paz, pegando gancho no livro, em paz com as finanças, só gera mais conflito e problemas. Isso. É o que hoje eu falo assim, a gente atende muitos casais, uns que não têm problema financeiro de dinheiro, eles têm dinheiro, mas eles não têm a comunicação. Isso. Cada um por si. Isso. Ela faz o que quer, ele faz o que quer, e mesmo tendo dinheiro, não tem paz, não tem alegria. Então, assim, essa eu vejo assim, dentro da questão que vocês falaram, que essa comunicação sobre o dinheiro, sobre os fins, sobre os meios para onde eles vão, é muito importante. Muito. Até quem está aqui hoje, né, que tem muitos casais que estão passando por dificuldade financeira, que daqui a pouquinho eu quero até fazer umas perguntas sobre isso também. E tem muita gente que fica naquela, não, estou passando por muita dificuldade financeira, não sei o que fazer, não sei como ir. Eu quero até elogiar o seu trabalho, achei fantástico. Lindo demais o trabalho das 6 às 6h17 da manhã, né? Lindo. Eu saio para levar a menina para a escola, eu já chego, eu tô colocando lá para assistir junto. Oh, que bênção, que honra. Eu falei, gente, que maravilha, que trabalho abençoado. E assim a gente vai conhecendo pessoas com propósitos. Eu acho isso, pessoas que têm propósito, que querem fazer a diferença na vida das pessoas, com aquilo que sabe, com a sua experiência, o seu chamado, né? Que é um chamado trabalhar com isso. Que tem pessoas que têm dinheiro, mas não sabem falar ou ensinar sobre ele. Então, parabéns também para vocês por esse trabalho também, que é fantástico. E, falando assim, essencial, né? Um trabalho que todo mundo precisa. Então, assim, pessoal, depois que vocês terminarem a live aqui, vai lá, aproveita o conteúdo, que é conteúdo fantástico. Eu coloquei lá, né? Você também prega nas igrejas, né? Também. Por isso. Então, Deus vai fazer a obra por completo. Então, assim, dentro dessa temática que a gente está falando aqui, dessa questão dessa comunicação, hoje, vocês têm 23 anos, né, de casados? Isso mesmo. Vocês já passaram por dificuldade, né? Sim. E a questão da comunicação hoje, né? Dentro dessa questão da prosperidade, como que vocês conseguem direcionar as pessoas para melhorar essa comunicação nas finanças ou em direção à prosperidade, que a gente sabe, também estava até vendo o vídeo do senhor, que a prosperidade é dinheiro, né? A ausência de prosperidade. Ô, Glória, aí, Laura chegou? Vou gritar muito, não, senão dá a corda. Vem para cá. A nossa alegria dura pouco, né? Boa noite, pastores, tudo bem? Olá, graças a Paz. Desculpas, porque eu tenho um homenzinho que ainda amamenta, então até eu fazer ele dormir, até ele se esquecer que eu existo. Não, a gente sabe bem. É a vida da mãe. A gente sabe bem, pastor, a gente tem 4 filhos, né? Que a mais nova vai fazer 21 agora essa semana, mas a gente também já tem netos, 4 netos, então a gente sabe bem. Que bênção. Ele falou que você estava amamentando o Davi, eu fiquei lembrando do meu tempo de amamentar, né? Deu saudade.
eu falo assim, Ana, que os filhos, homens, são muito mais apegados na mãe. Então é muito mais difícil, né? Até eu colocar ele para dormir e ele se esquecer que eu tô ali, é um processo que dura horas. É verdade. É verdade. Mas aproveita, Laura, aproveita que esse momento é muito amor, né? Envolvido, né? Nesse momento. É um momento de conexão que, infelizmente, o homem não tem, né? Só nós, e graças a Deus que nós temos mulheres. Uma coisa materna. É uma ligação, e essa ligação, mesmo depois que quando a gente não está mais amamentando, ela continua, né? Então, aproveita esse momento, que passa rápido, que Ana fala que sente falta até da barriga. Eu sinto falta da barriga. Até da barriga. Eu acho que eu teria mais filhos se não tivesse vindo os netos na frente, né? Mas a gente, eu pensei em chegar até o 3º filho, já pensei em adotar, mas eu sinto falta da barriga, de amamentar. Eu sinto falta de criança, eu amo criança. Mas a gente também está curtindo a nossa liberdade agora também. Agora tá no momento, né? Isso mesmo. Isso mesmo. A gente, na verdade, está se preparando para ficar só eu e ele agora, né? Porque daqui a pouco os últimos estão casados. Os mais velhos estão casados e os mais novos estão no processo ali. Crente casa cedo, né? Então a gente está achando que daqui a pouco eles já vão casar já. Gente, eu já pensei até em comprar um motorhome, viu? Eu já falei para Ana, acho que eu estou pensando no projeto. Talvez daqui uns 2, 3 anos, aqueles casados vão comprar um motorhome, nós vamos sair abrindo célula pelo Brasil. Vamos parar, 2, 3 meses, abre uma célula, vai para outra cidade, vida minimalista e abrindo célula e pregando o evangelho. Aleluia! Né, Rezende, de curtir vocês dois, né? Isso mesmo. Tudo E a gente passou por muita coisa, né? O pastor tinha perguntado. A gente vem de 2 famílias muito diferentes. A gente fala muito disso sobre a questão de finanças. Às vezes o nego fica perguntando: como é o investimento? Como é a coisa? Isso é como se a gente estivesse trabalhando o acabamento de uma casa sem ter feito o alicerce. Vamos primeiro falar da base. Vamos falar do alicerce. Eu conheço muitas histórias de pessoas que ganharam muito dinheiro e perderam tudo. E muito rápido. Isso não é raro. Se a gente for olhar até entre os empreendedores, uma empresa familiar, dificilmente ela sobrevive à 3ª geração. Pessoas que ganham naquelas loterias, jogadores de futebol que ganham muito dinheiro numa carreira curta. E se você for ver, a grande maioria depois não tem uma estabilidade. Por quê? Eles não têm mentalidade para viver aquilo, nem espiritualidade. Então, muitos são ricos, mas não têm base financeira. Então, o dinheiro traz mais dor e sofrimento do que prosperidade. Então, nós viemos de famílias muito simples. Eu vim de uma família... Eu morei numa casa com 10 anos que não tinha água, não tinha luz, né? E eu carregava um balde d'água nas costas. E meus pais, com muitas crenças sobre nós somos pobres, nós não temos isso, nós não podemos aquilo, e passando para a gente num tipo de educação. A Ana vem de uma outra educação, família também muito simples. E o que acontece com o casamento em geral é que você bota 2 pessoas diferentes dessa para morar na mesma casa e fala: se vira aí, né? Né, amor? Vai aprendendo na prática, né? Porque, infelizmente, é um assunto que, infelizmente, ainda não estão em todas as escolas, né? Algumas escolas já começaram a introduzir esse assunto, né, da questão financeira, né, da gestão financeira, de orçamento familiar. E aí a gente vê na população brasileira, né, um alto índice de endividamento e pessoas que estão no endividamento, aí saem e volta num ciclo constante. Por quê? Não é trabalhada essas bases. A gente percebe que falta a coluna, né? Aprofundar na coluna para que possa suportar o que vem à frente. Né? Eu costumo dizer, não só escolas, porque eu não gosto muito de ficar passando a responsabilidade para os outros. Eu acho que cada um de nós tem que puxar essa responsabilidade. Então, por exemplo, as instituições de ensino poderiam falar sobre educação financeira? Poderiam. Isso evitaria muito, muito sofrimento. Mas se elas não falam, as empresas poderiam falar. Nós falamos dos nossos negócios nas nossas empresas. Porque um colaborador que sai para trabalhar e está tendo a luz cortada, como é que esse cara performa? Ele não performa. As igrejas deveriam assumir a responsabilidade de falar sobre finanças, sobre sexo, sobre empreendedorismo. Porque se a igreja não assumir a responsabilidade de falar sobre esses assuntos com princípios, os cristãos vão aprender aonde? Não vão aprender. E vão pegar caminho errado. Eu aprendi muita coisa errada. Eu não vim de família cristã.
não só sobre finanças, como sexo, sobre empreendedorismo. Então é muito importante que a gente possa fazer esse trabalho, né, pastores? Rezende, a Luana falou aqui nos comentários, aqui em casa, infelizmente, cada um cuida do seu dinheiro. E adivinha só, não saímos do zero. A gente vê atualmente, né, que a maioria dos problemas que estão levando casais à separação também estão ligados à área financeira. Porque os casais não têm maturidade para lidar com os problemas, né? E também com essa questão da aliança do casal também referente às finanças. Porque tem muitos hoje em dia que ainda tratam dinheiro como o seu, como o meu. A sua dívida, né? A minha dívida. O seu salário, o meu salário. E eu queria que você falasse pra gente o que você pensa sobre isso, né? Qual que é a sua posição referente ao casal? Como que o casal deve tratar a vida financeira? Você quer falar? Então, pastor, eu entendo assim, quando a palavra de Deus diz que nós somos uma só carne, uma coisa que eu bato muito a gente tem que pensar muito. Meus filhos estão agora na fase, os mais novos ainda não casaram. Agora é a hora. Quantos filhos você quer ter? Como é que você lida com o dinheiro? Aonde você quer morar? Sabe, é a hora de falar sobre esses assuntos. Porque depois, meu filho, depois casou, né? E aí... Então, assim, para mim é muito claro que mesmo que a pessoa esteja num segundo casamento e ela tenha casado com um parceiro que já tinha filhos, a partir do momento que ela diz sim, os filhos do outro passam a ser filho dele. Isso mesmo. Eu costumo dizer, eu não gosto da minha sogra. Não, presta atenção, agora ela nem é mais sua sogra, agora é sua mãe. Porque se é a mãe do seu cônjuge, é sua mãe. Verdade. Então você tem que honrar, respeitar, amar, ok? Não precisa levar para morar contigo, que aí já é forçar a barra demais, pelo amor de Deus. Mas precisa ter carinho, precisa ter respeito. A gente lida com casais, às vezes, que um diz, não vou na casa da sua mãe, não quero saber, pelo amor de Deus. E aí depois não sabe porque passa aperto nas finanças, está desonrando, né? E o pai do outro, a mãe do outro, passa a ser seu quando você casa. É tudo dos dois. Agora, presta atenção, como eu posso considerar que o filho é dos dois, o carro é dos dois, a empresa é dos dois, o dinheiro não é? Nós estamos deixando uma brecha para o inimigo. Uma represa, ela não cai de uma vez, é uma pequena rachadura. Casais, eu entendo, presta atenção, a gente passou por isso, eu entendo. Mas se você não trata hoje as finanças junto, é a mesma coisa de você estar morando junto e não ter casado. Tem uma brecha aí. Tem uma brecha. Então você precisa resolver. Dá para virar a chave? Não, não dá. A gente acompanha casais que às vezes a gente fala, virar a chave agora é uma loucura. O que é virar a chave? Eu estou dizendo, pega agora e trata o dinheiro todo junto. Não, eles não estão preparados. A gente cuida de casais, às vezes, onde um dos dois tem uma certa compulsão, por exemplo. Então a gente, por exemplo, está cuidando de um casal onde a esposa, infelizmente, ela já teve compulsão alimentar, de um monte de tipo de compulsão. Recentemente, ela adquiriu uma compulsão por jogos, esses joguinhos de tigrinho. Então, ela já pegou dinheiro com a agiota, ela se endividou com a família, ela pegou dinheiro com o cliente. É uma verdadeira maldição. Então, nesse momento, se o marido passa para ela toda a conta, eles vão quebrar. Então, primeiro ela precisa tratar. Às vezes, chega no nível que precisa fazer um tratamento até com um psiquiatra, um tratamento. A hora que curar, curou, vamos... Mas quais são os planos de Deus? O dinheiro precisa ser tratado de uma forma comum. O desafio é que para você viver isso, você vai precisar ter muito diálogo. Mas é isso mesmo, o casal tem que ter diálogo. E ele vai discordar. E é na discordância que a gente cresce. Então essa é a forma que eu vejo, né, amor? E você? Eu costumo ver assim, é maldição o casal que não trata as finanças juntas. É brecha para maldição sobre a tua casa e sobre a geração que vem depois. Porque, como o Rezende falou, tudo é um junto, tudo é uma única uma só carne. Uma só carne. Então, é preciso que também seja tratado. E quando você trata finanças, quando você vai falar sobre esse assunto, quando você conversa sobre esse assunto, você começa a melhorar a sua comunicação. E para um casal que não está acostumado a fazer, a primeira conversa ela é difícil. Mas a gente precisa orar, a gente precisa começar a trabalhar. Porque, assim, eu, particularmente, vim de uma criação onde eu ouvi assim, vai trabalhar, vai estudar para trabalhar e não depender de homem. Vai estudar
estudar para trabalhar. Então você entrei no casamento com esse pensamento. Não posso depender de homem. Vou dar satisfação para o Rezende de nada? Então você vai, graças a Deus, hoje nós estamos curados nisso. Mas assim, a gente vê isso nas criações, né? Então, quando você começa a conversar sobre esse assunto, você começa também a trabalhar outros assuntos que não são relacionados à finança, porque a sua comunicação ela começa a fluir, você começa a compreender mais o seu marido, a sua esposa. Então, aí você abre um canal de bênção sobre a sua casa, porque você está tratando um assunto, mas não tenha dúvida, outros assuntos estão sendo tratados também nessa hora, porque você começa a fluir a comunicação com o seu marido. Mas a primeira, ela não é fácil, a primeira conversa, o primeiro alinhamento, mas conforme você vai alinhando, vai se tornando cada vez mais fácil, porque é igual treinar, né? O primeiro treino é doloroso, você fica todo cheio de dor depois, mas conforme você vai treinando, seu corpo vai ficando mais acostumado e aí você vai tendo resultados. Então, as finanças a gente precisa tratar igual fazer exercício físico. No começo pode ser difícil, mas a gente precisa ter uma disciplina e continuar, né? Um negócio interessante, só para trazer dentro disso aqui, é que quando o casal ele não se comunica nas finanças, há uma divisão. Aí nós vamos entender o propósito de Deus para o casamento. É unidade. Então, toda divisão não faz parte do plano de Deus. Olha, o Senhor Jesus falou isso, né? Um reino subdividido. Como vai dar certo? Então, assim, às vezes o casal, eu falo isso com vocês, porque tem casais que às vezes vêm até nós, passando por dificuldade no casamento inteiro. Isso. Você vai sondando para tentar achar o foco. Adivinha onde está o foco? Na divisão. Ah, Israel, eu não sei o que aconteceu no meu casamento. Aí fala assim, cara, quando que vocês dividiram as finanças de vocês? Foi há 9 anos atrás. Ali vocês começaram a cavar a cova que vocês estão nela hoje. Porque eles começaram a se distanciar no financeiro. Aí o financeiro passou para intimidade, passou para o emocional. Aí foi levando. Até o casamento não aguentou suportar tanta divisão que acabou se acabando. É isso mesmo. Então, assim, a gente acha que a questão financeira e prosperidade tem que ser algo pessoal. Não, jamais. É isso mesmo. Quando você entrou, a gente fala muito sobre isso, tem para os noivos, né? Chega, quando você decidiu casar, a vida de solteiro parou de existir. Acabou. O eu acabou, agora é o nós. Acabou, é compartilhar tudo, é igual no início do casamento, né? Antigamente você ia lá no banheiro, com a porta fechada. Depois que você casa, o outro entra, come, dorme, faz tudo. Por quê? Compartilha tudo. É tudo. Né? E aí nós vamos entrar numa polêmica aqui agora, a questão das senhas, né? Porque às vezes o marido não passa senha para a esposa do banco, não passa cartão. Né? Então, assim, é uma coisa que gera uma certa divisão que leva a todas as outras áreas do casamento. E não é só senha de cartão, não, né? Até senha de celular. E a gente já atendeu uma pessoa que o marido veio a falecer e ela não tinha acesso a nada. Gente, foi catástrofe, foi tragédia na casa dessa pessoa, né? Falei, você fala melhor dessa história. É isso mesmo. Então, assim, o marido construiu as finanças muito... E, cara, é uma cena... Ó, existe muito essa história, tá? O marido trabalhou, empreendeu, teve sucesso, a empresa cresceu, ele comprou um imóvel, 2 imóveis, foi crescendo o patrimônio, dinheiro aplicado, as coisas iam bem. Por várias vezes ele chamava a esposa para conversar sobre finanças, e eles também tinham uma filha com autismo, com 15 anos, dependia de cuidados especiais. Ela dizia, eu não gosto de lidar com isso, e você faz isso tão bem, cuida para nós e tá tudo bem. E para ele, acabou ficando confortável, que ele falou, cara, eu também não preciso ficar explicando, ela não tem interesse, eu também, entendeu? Então tá tudo bem. Só que na Covid, cara, ele pegou Covid e em 3 dias ele morreu. 4 anos depois, ela chega para nós, completamente. A empresa quebrou, todos os bens eles perderam, o dinheiro foi embora e ela estava com dificuldade de pagar um aluguel de R$ 1.500. Graças a Deus, as coisas melhoraram, ela conseguiu se levantar. Amém. Mas ela podia ter uma tranquilidade financeira que ela não tem, porque ela nunca quis saber, nunca quis se envolver, ela não sabia nem com quem confiar na empresa. Ela não sabia assim, cara, se acontecer alguma coisa, eu procuro quem? Ela não queria saber, não sabia. Então, isso é muito complexo, é muito importante. Alguém fez eu preciso fazer um comentário sobre... Alguém botou aqui, ó. Mesmo se a pessoa se separar, né, unhas de princesa, tá aqui. É verdade, meu esposo não quer me dar senha, então vamos lá. Gente,
É que é o seguinte, ninguém pode casar para separar, né? Então, nós não estamos... A maioria das vezes chega pra gente, olha o que está regendo a sua vida. O medo. O medo de separar e de perder o dinheiro. Então, o dinheiro é mais importante do que o plano de Deus, um casamento, até o último dia da sua vida. O medo, ele é fé ao contrário, ok? A fé é a certeza, é a convicção, ok? Daquilo que eu não estou vendo e eu estou confiando, e Deus é por mim, Ele é todo poderoso, e Ele me ama, e tudo coopera para aqueles que amam o Senhor. É certeza. Cara, é tipo o Pedro saindo daquele barco. Eu não estou vendo, mas eu vou botar o pé, porque eu sei que se não tiver chão, o Senhor vai pôr. É isso. Aí o medo é o contrário, é fé ao contrário. É a certeza de que as coisas vão dar errado. Porque a dúvida, ela já... Porque só existe certeza, tá? E aí agora o medo aqui. A dúvida, ela não está na certeza. É assim como eu digo, verdade e mentira. Só existe verdade e mentira. Então, o Rezende, não, mas eu não menti, eu omiti. Omissão você pode botar pro lado da mentira também. É mentira. É uma categoria de mentira. Então, da mesma forma, esse medo de se separar, filho, não era nem para ter casado, se você acha que é para separar, porque você casou é para ficar até o fim da vida. Então, eu não trabalho sobre essa possibilidade, ok? Eu não trabalho. Eu estou dizendo de uma construção. Sim. Nós dois, nós tivemos dificuldade, nós quebramos, entre nós teve mentira, teve endividamento, teve todos os problemas. Só que sabe que tem uma coisa que eu acho que os casais precisam entender? Nós não casamos para ser feliz, pelo amor de Deus, você precisa entender isso. A gente casa para fazer o outro feliz. Então, quando eu estou me protegendo, eu não dou a senha, eu estou me protegendo, ou seja, pelo amor de Deus, você não está dormindo com o inimigo, ou não deveria, pelo menos, né? Então, é muito importante que não haja segredo. O pastor falou o seguinte, depois que eu casei, nem no banheiro eu vou mais sozinho. Então, nós não podemos ter senha, gente. Para que serve a senha? A senha serve assim, ó. Se alguém quiser me roubar, se passar por mim, tirar proveito, eu tenho uma senha. Eu vou dificultar a vida desse cara, ok? Ok. Agora, por que o seu marido, por que a sua esposa não pode ter senha? Você está com medo dele se prejudicar? Está com medo? Então, é complicado isso. Então, salvo em algumas situações, como eu dei o caso dessa mulher que estava lutando contra um vício, existem alguns lutando contra vício de droga, vício de bebida, onde a gente não indica, tem que ser feito um trabalho. Às vezes, eles têm uma educação tão diferente que a gente precisa fazer um trabalho também. Mas eles precisam caminhar nessa direção, né? E muitas vezes precisam de um acompanhamento para isso. Então, eu precisava falar sobre essa questão aqui. E se separar? Não, eu não trabalho com essa possibilidade, né? E a gente tem que ter cuidado que, assim, que nem acho que essa pessoa que colocou aí das unhas preciosas, acho que não é esse. Consegui descer. O marido dela está afastado da igreja. Então, ela está aqui ouvindo a palavra, ela está ouvindo aqui o que... Né, porque é princípio, né? A gente precisa tratar tudo como uma única coisa. Mas o marido dela talvez não tenha essa consciência. Então tem que ter cuidado que chega lá. Agora tem que saber tudo. Não é assim, porque você, ao invés de trazer a pessoa, você afasta mais a pessoa. A gente você sabe, né? Nosso papel é orar, trazer talvez ele para assistir uma live dessa e deixar que o Espírito Santo vá conduzindo esse momento. Porque senão a gente sai daqui na radicalidade, sendo radical, e ao invés de tratar o problema, piora, né, gente? É isso mesmo. E ela falou que o marido dela, né, mudou, teve indícios, né, negativos após, né, sair da igreja, abandonar o Senhor. E essa é a verdade, né? A gente longe do Senhor, né? Tudo que acontece são coisas negativas, porque longe de Deus, né? Como que a gente vai ter um casamento bem sucedido? Se quem criou e estabeleceu o casamento foi o Senhor, como que nós podemos viver longe do autor do casamento, né? É impossível que a gente tenha um casamento bem sucedido sem temer ao Senhor. E eu achei interessante também, né? Que várias pessoas aqui, teve uma moça que colocou também que ela não tem acesso à senha do celular do marido, né? Não tem acesso às finanças. Infelizmente, eu penso dessa forma, né? Que tem muitas pessoas que escondem porque tem coisas a temer, né? Eu não posso privar meu marido de ver o meu celular, porque também pertence a ele. Mas se eu estou privando, é porque eu estou escondendo alguma coisa, eu estou omitindo alguma coisa errada, né? Então, a gente precisa se conscientizar que, primeiro, essa omissão também é uma questão de infidelidade emocional, porque eu estou privando meu parceiro
de ter acesso de algo que ele deveria ter acesso. Isso é compartilhar. Né? Exatamente. Eu vejo dessa forma, pastor, assim, para mim é exatamente, ó, eu não estou aqui dizendo, quem sou eu para dizer sobre uma infidelidade, como as pessoas pensam, sexual, envolvimento emocional com outra pessoa. Eu não estou dizendo disso. Eu estou dizendo que não ter uma vida transparente com o seu cônjuge, isso é uma infidelidade. Não estou aqui dizendo por que não tem, mas isso é uma infidelidade. Então, agora, as pessoas precisam ter sabedoria. Existe um conceito no mundo dos negócios chamado rapport. O rapport é uma questão de amor, de espelhamento. Tem uma empatia profunda. Então, as esposas que estão aqui dizendo, ai, meu marido não deixa eu ter a senha dele. Presta atenção. Se você for cobrar isso do seu marido, isso é um gesto de tolice. Desculpa, eu coloco a mão nas minhas palavras, mas em Provérbios ele fala dessa palavra. Isso é tolice. Não faça isso. Não cobre, principalmente quem está afastado dos caminhos do Senhor. A quem mais é dado, mais é cobrado. Você tem mais conhecimento. Qual é o jeito de você fazer esse rapport? Você abre, ok? E fica tranquilo. Agora presta atenção. É oração, é jejum, é palavra. É você fazer o que precisa ser feito e não cobre que o outro faça. Mas confie no Senhor. Se você está orando, se você está jejuando, se você está meditando na palavra, se você está cumprindo os princípios, agora confie em Deus. Deixa Ele fazer a obra. E o Senhor vai usar o seu bom testemunho para alcançar o seu cônjuge. Agora, não caia na patotice de sair daqui cobrando o seu... Porque o que você vai fazer? Talvez ele tivesse para voltar para o Senhor daqui 2 anos que fosse. Vai demorar 10. Por causa da sua falta de sabedoria. Então, seja sábio, né? Danilo falou aqui que a esposa dele estourou 4 cartões dele. Provavelmente ele tenha descobrido depois, né, do incidente. O que você pensa sobre isso? Nós passamos por isso. Você quer completar o raciocínio? Tá. Nós passamos por isso. Dá o testemunho do não. Passa o seu que eu passo o nosso. Não vamos abençoar o irmão. Então, vamos lá. O que acontece? A nossa vida não foi como é hoje. O que nos trouxe aqui foram muitos erros, a convicção de que a gente precisava superar os erros, crescer os desafios, e hoje nós estamos aqui. A gente não fala de um assunto que a gente não tem experiência. Então, eu vou falar com você sobre isso, porque assim, nós passamos por uma fase onde, por exemplo, eu trabalhava e deixava a Ana fazendo a gestão das finanças, certo, amor? A Ana se enrolou, eu fui ausente, não acompanhava, então os dois erraram. Ela se enrolou, eu fui ausente. Ela tentou resolver sozinha, foi pegando empréstimo, e a Ana chegou a pegar dinheiro com a agiota. As coisas começaram a acontecer na nossa vida e eu não entendi. Amor, estão cobrando. Não, isso aí é erro, já paguei. A mentira entrou na nossa vida. A gente cometeu muitos erros, se a gente for contar. Eu estou dizendo de uma coisa que nós vivemos. Não estou jogando responsabilidade, porque isso só aconteceu. Igual, eu já fui roubado na empresa. Por quê? Porque eu não fazia conciliação bancária, eu não acompanhava. Então, eu tenho responsabilidade. Eu preciso assumir essa responsabilidade. Naquele momento, o que eu fiz? Primeiro, no primeiro momento, cara, eu pensei até em me separar, eu não era crente. Porque eu falei, cara, a mentira entrou. Se eu não posso confiar sobre esse assunto, eu vou confiar em quê? Porque dizia para mim que estava tudo bem, dizia que as coisas estavam indo e não estavam. E eu perguntei várias vezes, dei várias chances. Então, naquele momento, eu nem era crente, mas eu segurei, respirei, pensei. Eu avaliei as qualidades da Ana como mulher, como mãe, em outras áreas. Falei, calma aí que eu vou segurar essa onda. Cheguei para ela e falei, ó, eu vou trazer tudo para mim. Eu vou botar a casa em ordem. A coisa estava tão feia que eu falei, eu acho que isso vai demorar alguns anos. Não é negócio de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Vai demorar alguns anos. Gente, na época eu cortei plano de saúde. Eu cortei porque não dava para ter. Não dava para ter. Ok? Cortei tudo. Nós passamos um tempo apertadinho. Legal. As coisas voltaram. Aí olha o que aconteceu. Eu voltei a entregar as finanças para Ana. Passou uns 2, 3 anos. Aconteceu de novo. Ela se enrolou, cometeu os mesmos erros e eu cometi o mesmo erro, porque eu também não fazia gestão. Eu trouxe
para mim de novo, pensei em me separar, falei, cara, não dá, se essa mulher tá mentindo para mim por causa dessa questão, ela pode estar mentindo em outras coisas, porque como é que eu confio agora? Não era crente, mas vamos seguir em frente. Trouxe para mim, demorou mais uns anos, botamos em ordem. Hoje quem cuida das nossas finanças é a Ana, quem cuida do financeiro das empresas é a Ana, tudo é a Ana. A Ana tá curada. A Ana tinha um problema emocional, um problema de coisa que ela passou, uma compulsão. Só que nós servimos a um Deus que ressuscita morto, querido, entendeu? Então, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos ter compaixão. A gente não casa para ser feliz, casa para fazer o outro feliz. Qual é a chance que você... Se você é um cristão, você precisa ser um imitador de Cristo. Cristo nos ensinou sobre graça. O que é graça? Favor imerecido. Nos ensinou sobre misericórdia. O que é misericórdia? Ela merecia que eu ficasse, fizesse um monte de coisa, mas como eu sou um cristão, eu preciso imitar Cristo. Então eu não posso fazer. Eu preciso aprender a perdoar. Como eu vou aprender a perdoar se eu não convivo com alguém que não atende às minhas expectativas? Se as pessoas que você mais ama atendem todas as suas expectativas, como você vai aprender a perdoar? Você aprendeu a dirigir dirigindo, cozinhar cozinhando, e a perdoar, querido, alguém vai ter que deixar de atender às suas expectativas. Para você se dizer um cristão. Porque todos que dizem eu sou um cristão, sabe o que você está dizendo quando você diz eu sou um cristão? Você está falando a mesma coisa que Paulo disse, me imitem, porque eu estou imitando o Senhor. Um cristão é um imitador de Cristo. Então, você vai passar por dificuldade. Sua esposa estourou os cartões? Irmão, o que eu fiz? Pega essa questão, traz para você, entende que você tem responsabilidade, porque você também não acompanhou, ok? Traz. Agora é o momento de amar. Ela não fez isso de propósito. Ela tem uma questão emocional, espiritual. Você deixou ela sozinha. Tá tudo bem, mas ficou o peso. Deixa eu te falar, quando a pessoa se enrola a esse ponto, eu não sei se vocês chegaram a conversar sobre isso. Pode ter passado pela cabeça da sua esposa tirar a própria vida, mesmo sendo uma cristã. De tanta pressão, vergonha sua, dos filhos, dos parentes. Então agora traz para você, abraça, ok? E talvez ela ainda não seja curada assim que você resolver. Então você precisa acompanhar. Isso é o que eu te falar. Agora é a hora de amar. Amar quem atende às minhas expectativas é muito fácil. Agora é a hora de amar, meu irmão. E se precisar de ajuda, conte comigo, ok? Pastor, então tem uma experiência também, né? Deus, a nossa é bem parecida com a de vocês, só que aí no caso, né, eu fazia toda a gestão das finanças e também era o provedor na época. A Manu estava bem novinha, né, amor? Verdade. E assim, como eu controlava, a gente estava com a empresa, a gente trabalhava no ramo alimentício. Eu tinha uma empresa, né, eu tinha uma fábrica, e assim, a gente estava crescendo, prosperando, só que aí Deus foi mudando os planos e tudo mais. E antes da pandemia eu fechei nessa fábrica e fiquei um tempo sem trabalhar, só pensando o que eu ia fazer. Deus não deu direção nenhuma. Aí, pouco antes da pandemia, eu fui trabalhar no Uber para fazer alguma coisa, ajudar em casa e tal. Aí, pouco tempo depois, eu tinha um problema muito grande com o carro. Perdi até o motor do carro, você tem ideia? Foi um problema, assim, surreal. Coisa, olha pra você ver. Não foi uma coisa natural. Foi algo sobrenatural que aconteceu. Não foi algo que eu planejei, não foi natural, foi algo que foi feito contra nós. Nós fomos descobrir isso depois. E passando isso, nós começamos a passar muita dificuldade financeira. Porque eu fui tentando arrumar o carro nunca ficou arrumado. Nós ficamos com ele um bom tempo ainda, ficou uns 2 anos com ele ainda. O carro nunca mais foi o mesmo. Problema atrás de problema, eu sempre tentando arrumar no início e tal. Comecei a usar cartão. Pagava uma coisa, outra, pagava outra, comecei a estourar tudo. E detalhe, os cartões estavam todos no meu nome, todos. Eu fechei a empresa, tirei tudo do meu nome. Fechei a empresa, ficou só os três no nome dela. E eu comecei a usar os cartão. E virou uma bola de neve. Eu tentando resolver e não consegui resolver. Aí chegou um ponto, pastor, que eu estava só trabalhando para pagar a conta. Nesse momento, eu deixei de cuidar da minha família. Meu Deus. Minha filha novinha, minha esposa precisando de mim para ajudar ela, eu só ficava trabalhando o dia inteiro. Então, eu não tratava ela bem, não cuidava da minha filha, não ajudava praticamente nada, só trabalhava, só colocava comida na mesa, não faltava. E tentando correr atrás. E tentando pagar as contas sozinho, sem compartilhar nada com ela. Até chegar um ponto que a nossa relação começou a ficar desestruturada, mesmo a gente sendo líder de casais, passando por dificuldade, começou a dar tudo errado. Eu comecei a
estranhar com ela, começou a estranhar comigo. Aí eu descobri, né? Não, quando ela descobriu a situação, Meu nome já estava tava sujo o nome dela já. Eu descobri já no último estágio do Uhum. problema. E a gente nunca tinha feito isso. A gente sempre foi muito transparente. Eu mesmo, a gente teve empresa a vida inteira, né? Muitos anos trabalhando junto, nós sempre trabalhando junto, hoje a gente trabalha junto ainda, graças a Deus. Mas assim, aquele momento eu omiti. Eu não menti para ela, falei que estava tudo bem. Não, eu só omiti, que é uma mentira, tá do lado da mentira, vamos pegar aqui. Eu omiti para ela. E meu pior erro, né, meu amor? Exatamente, é isso que eu quero compartilhar aqui nessa noite, né, pastor? Aproveitando que aqui a maior chateação que eu tive naquele momento não é ter descoberto das dívidas, não é saber que meu nome estava sujo, não. A minha maior indignação e chateação é ter descobrido que ele mentiu para mim, que ele omitiu tudo isso de mim, que ele não confiou em mim para ajudá-lo naquele momento. É isso. Né? Não confiou no meu papel de auxiliadora, de esposa. Então eu fiquei muito triste, porque uma mulher, né, ela se sente mais ferida quando o marido esconde, quando ele não conta com ela, do que passar pelas tribulações com ele. Então, aquele momento, né, foi como se o nosso mundo tivesse caído naquele momento. E ali começou a descer ladeira abaixo o casamento. Uhum. Aí começou as discussões, que é o que acontece com muitos casais. É isso. Dívida, problema, não consegue dormir direito, ansiedade, depressão. E a gente indo tentando resolver as coisas financeiramente falando, e o nosso casamento indo por água abaixo, até ponto dela olhar para mim e falar assim: Zala, eu não te conheço mais. Você não é o mesmo homem que eu casei. Meu Deus. E ela falou assim: eu não aguento mais. Depois de muita luta, tá? Depois de muita luta, ela falou assim: eu não aguento mais, eu quero me separar. E naquele momento, eu, preocupado com as finanças, preocupado em pagar as contas, eu falei: quer saber? Vamos separar então? Foi a primeira vez que a gente pensou nesse grau de tentar raciocinar, gerar uma razão em cima daquela frase. Vamos separar. Aí eu pensei: nossa, eu vou ter que pagar a pensão para minha filha, eu vou ter que resolver os problemas, mas ela vai resolver isso sozinho. Achando que eu estava certo. É o que muitos aqui fazem, né? Tá todo endividado, cheio de problema, ainda acha que tá certo. O orgulho ferindo o nosso casamento cada dia mais. E então, quando a gente pensou nessa decisão, isso não foi algo que a gente foi para cima e vamos separar, não. A gente pensou em fazer isso, falamos isso, mas não agimos, graças a Deus. E aí, passou-se uns dias, eu indo trabalhar como de costume, o Senhor fala comigo. Porque a gente sempre foi de ir para o monte, a gente sempre foi para o monte direto. Só que nessa fase de dificuldade, eu parei de ir para o monte, eu parei de buscar. A gente ia na igreja direto, eu passei na igreja só aos domingos. A gente servia muito. E a gente começou a enfraquecer espiritualmente. E Deus veio nessa tarde, né, eu saindo para trabalhar, Deus fala comigo. Ele fala comigo assim: filho, o que você está fazendo com aquilo que eu te dei? Mais precioso. Aquele momento ali, meu chão caiu. Eu falei: cara, a minha família não é minha, é de Deus. Quando o Senhor me trouxe aquele conselho, aquela reflexão: filho, pensa, a sua família não é sua, é minha. E o que você está fazendo com aquilo que eu te dei? Você está perdendo, você está deixando. E hoje eu entendo que a minha família, isso é o que eu falo com muitos casais, é um presente de Deus para mim. E eu tenho que cuidar. Então, a partir daquele dia, eu me caí em si, foi uma luz para a minha vida. E assim, eu estava perdido praticamente. E ali eu comecei a buscar de novo. Falei: o quê? Eu vou para o monte. Aí eu comecei para o monte todos os dias. Falando assim: eu restaura o meu casamento. Tava nem preocupado com a finança, mas restaura o meu casamento, a minha intimidade com o Senhor. E ali nós fomos trabalhando, fomos buscando. Melhorei nosso casamento novamente, voltamos a ter paz entre nós, só que tinha as dívidas. Mas depois disso, a gente passou muitas dificuldades financeiras ainda. Perdemos muita coisa, perdemos carro, perdemos tudo que a gente tinha. Tinha momentos que a gente não tinha nada, né, meu amor? Só que aí a gente já estava diferente, porque a gente tinha um ao outro. A gente tinha a verdade. Momentos muito piores do que aquele, muito pior, 1000 vezes pior, sabe? De momento de não ter R$1 na carteira, nada mesmo. Mas era diferente, porque a gente estava unido. Então, eu costumo dizer, Rezende e Ana, que a unidade do casal faz com que o casal supere qualquer dificuldade que eles venham enfrentar. Cada estão juntos, né? Se eles estão juntos, eles conseguem superar qualquer coisa. Se eles estão juntos, um com o outro e ambos com o Senhor, eles conseguem superar os problemas. Né? Só trazendo um detalhe para você que está ouvindo esse breve testemunho, o que aconteceu com a gente, para vocês terem uma ideia,
foi uma obra que foi feita contra o nosso casamento, contra o nosso ministério, contra a nossa vida financeira. Então a gente estava sofrendo um ataque espiritual. E por que deu certo aquela obra que foi feita? Porque a gente parou de buscar. A gente se afastou de Deus. Então aquilo que foi feito contra nós teve efeito por isso. Uhum. E nós fomos descobrir isso muito tempo depois, né, amor? O Senhor trouxe revelação pra gente em sonho, que a gente estava sofrendo essa batalha espiritual e que de fato a pessoa tinha feito algo contra nós, tinha enterrado algo contra o nosso casamento. E isso tem acontecido em muitas famílias, porque tem casais que tá tudo bem financeiramente falando, do nada o negócio começa a cair, quebrar, não faz sentido. Uhum. Então, às vezes, não é algo natural, é algo espiritual. E aonde nós vamos conseguir vencer isso? No espiritual. Você pode trabalhar, igual eu fiz, eu trabalhei muito. Só que sabe o que Deus fez? Filho, eu vou te honrar. Deus quebrou essa obra que foi feita e honrou a gente com o pagamento de todas as dívidas. O nome dela saiu do SPC, foi resolvido. Deus cuidou de tudo. E para melhorar, Deus nos trouxe outras oportunidades para a gente crescer e prosperar e continuamos crescendo. Só que, o mais importante, nós não esquecemos o Senhor. Uhum. O que trouxe a mudança para o nosso casamento não foi a gente só, não, vamos mudar, não. Foi o Senhor que nos resgatou no momento que a gente estava passando maior dificuldade. É isso mesmo. Então, assim, você que está ouvindo isso aqui hoje, talvez está passando por maior dificuldade financeira da sua vida. Ei, Deus vai te resgatar também. Glória a Deus. Deus vai resgatar o seu casamento, vai resgatar o seu marido, vai resgatar a sua vida. Não abra mão disso. Independente do que foi feito, dos seus erros, de tudo aquilo que já está tentando atrapalhar você. Ei, Deus vai te resgatar. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O meu amigo, eu vou falar um negócio para você. É tão bom a gente poder viver, né? É ruim, não é? É ruim passar porque vocês passaram, é ruim passar porque a gente passou. Mas é bom para a gente poder alertar as pessoas. Esse caminho não dá certo. A gente já passou por ele, evita. Então você que está ouvindo aqui, você já tem um caminho. Evita esse caminho. Seja transparente, seja honesto. Não minta, nem omita, mas fale a verdade mesmo que doa. Mas também nós precisamos compreender que as duas famílias, tanto a gente quanto o pastor Rezende e sua esposa, nós passamos pela mesma situação, né? Em casos diferentes. Mas nós precisamos exercer uma coisa que foi o perdão, né? Se não tivesse exercido o perdão da nossa parte, da parte de vocês, com certeza nós não estaríamos aqui. Então, talvez tem pessoas aqui nessa live que não estão conseguindo avançar no casamento porque não perdoaram, não estão perdoando, não conseguem, né, liberar isso que prende o casamento de viver uma nova experiência com o Senhor. Eu aprendi a perdoar, pessoal. Eu aprendi a perdoar quando eu entendi que eu também não sou merecedora, que eu também sou falha, que eu também vou errar, né? Que assim como o meu cônjuge, eu não sou perfeita, eu vou precisar do perdão dele também. Então, se tem essa falta de perdão, algo que aconteceu no seu casamento, que você não consegue liberar esse perdão, que você não consegue avançar por causa disso, hoje é o dia. Verdade. Hoje é o dia para que vocês venham viver coisas novas, né? As coisas velhas já se passaram. O Senhor diz, olha, eis que faça uma coisa nova. Mas para a gente viver o novo, a gente tem que abandonar o velho. Não faz sentido nós prosseguirmos para ter um casamento bem sucedido em Cristo se nós estamos presos naquilo que nos aprisionou lá atrás. Então, né, é hora de perdoar, para a gente avançar. E também nas finanças, né? O perdão nas finanças que é necessário. Isso mesmo. Assim, eu costumo dizer que assim, é uma mentira. A gente sabe que tem estatísticas. Eu falo disso porque é importante até chocar as pessoas, falar que finanças é um dos 3 principais motivos de divórcio. Mas nesse mesmo momento eu digo, isso é uma mentira. As finanças não são capazes de fazer ninguém se divorciar. Nenhuma dificuldade é. Se houver união entre o casal, eu fico louco de ver quando um dos dois tem uma doença, o outro vai embora. Quando um filho nasce com uma doença, o outro vai embora. Quando tem uma dificuldade financeira, vai embora. Pelo amor de Deus, essa é a hora. Se houver união entre os dois, não há problema que possa separar. Aleluia. Só a morte, nada mais. Porque essa é a hora dos dois se juntar, se unir e superar. Eu já tive uma doença, eu achei que eu ia morrer em 2014 com a Ana, minha parceira, do meu lado.
A Ana enfrentou uma doença, eu me lembro eu orando, chorando, eu pensei que eu ia perder a Ana, a gente ali um do lado do outro, cara, e fazendo curativo, e cuidando, e levando para o médico, e acompanhando. A gente passou por essas questões financeiras, a gente já passou por dificuldade financeira também na empresa, a gente já passou por tanta dificuldade, só que o que a gente entendeu é que a gente vai passar por isso junto. Então, quando alguém diz, não, eu me separei por causa das finanças, não foi. Olha, presta atenção, toda corrente tem um elo mais fraco. E é ali que você vai ser atacado, ok? É ali. Essa é a hora de se unir, né, amor? Desculpa. Eu estava lembrando aqui algumas coisas. Tem um entendimento que a gente precisa... precisa ficar claro para a gente que o problema nas finanças ele é que nem dor de cabeça. Tem algo por trás disso. Sim. É um sintoma. Então, quando você está com problemas na finança, há algo por trás. No meu caso, havia algumas coisas emocionais, havia um orgulho envolvido. E aí você começa a usar de artimanhas para você poder achar que vai resolver o problema e você cada vez entra mais no pecado, entra mais, porque um pecado chama o outro, né? Então, é muito importante que a gente entenda que esse tipo de... Quando a gente está com um problema nas finanças, há algo por trás disso, há algo que está gerando essa doença, porque é uma doença. Você não ter as finanças saudáveis não é o que Deus planejou para cada um de nós. Deus ele planejou para cada um de nós uma vida em abundância. E abundância é nas finanças, é na saúde, é no casamento. Mas, como a gente está falando de finanças, há um problema que precisa ser tratado para a gente poder... E a gente hoje, quando a gente vai aconselhando casais, a gente vê que isso tem coisas que viveu lá na infância, coisas que está vivendo durante o seu casamento, princípios estão sendo quebrados. Então, você precisa ir trabalhar, como a gente falou, lá a base de tudo. E a base de tudo, ela é espiritual. A gente precisa começar a expandir o nosso espiritual, nossa relação, nossa intimidade com o Senhor. E aí buscar a palavra, a oração, o jejum, ser intencional em estar em ambientes como esse, que trazem a palavra para a gente, que edificam a nossa vida. Então, nós precisamos expandir. E aí, com isso, a gente vai também tratando o emocional. E aí, sim, a gente vai ter um resultado lá. Não vamos ter mais a dor de cabeça, não vamos ter mais o problema financeiro. Eu fico vendo as coisas aqui, eu fico doido. Fico me coçando para falar. Tem a gente está falando aqui. E assim, gente, quando a gente vai aconselhar os casais, a gente fala, olha para você. Não fica olhando para o seu marido que o seu marido precisa melhorar. Não fica olhando para sua esposa precisa melhorar, não. Olha porque você precisa melhorar. Porque você não consegue mudar o outro. Você consegue mudar né, a si mesmo. E você tem que olhar para você, o que eu posso fazer diferente. E, gente, não adianta falar assim, ó. Eu já falei, alguém botou aí, né? Eu já falei para o marido e ele não me ouve. Minha querida, você não está falando da forma certa. Talvez seja o momento de se calar e botar o joelho no chão e orar mais, buscar palavras, buscar cada vez mais a palavra do Senhor, intimidade, e aí o Senhor vai falar através de você. Agora, não adianta a gente ficar falando, faz isso, porque não está entendendo. É fazer a mesma coisa e querer resultados diferentes. Não vai acontecer. Nós precisamos ser a mudança que a gente quer ver no outro. O que eu queria dizer, alguém colocou ali, e quando tem muita inveja, deixa eu te dizer uma coisa. Os navios estão no mar e a água está fora. Nenhuma água fora é capaz de afundar um navio. A água que afunda o navio é a água que entra. Então, enquanto a água não entra, o navio não afunda. Entende isso? Meu amigo, pode ter inveja, pode ter macumba, pode ter crise, pode ter o que for. Nada que estiver fora é capaz de abalar o seu casamento. Agora, quando entra, aí você corre risco. Então, não é a água de fora que afunda o navio, é a água de dentro que afunda o navio. Ok? Entenda isso. Nada de fora. Então, é muito importante que a gente possa entender. Para com essa história de a crise, ou... Não esquece, pelo amor de Deus, você se une, o casamento fica mais forte, você supera, não importa. Nós superamos e temos vários exemplos de você supera. Então, não inventa desculpa para esse tipo de coisa. Existe uma questão. A gente precisa amar. Se quando a Ana cometeu os erros, e eu já cometi em várias outras áreas da nossa vida, que nós não estamos falando desse assunto aqui hoje, nós estamos falando de finanças. Eu já cometi vários. E eu precisei da graça, do perdão da Ana. Ok? Se naquele momento eu acuso a Ana, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo no mundo espiritual que eu sou filho do inimigo, porque eu estou parecido com ele. O acusador é o inimigo.
Jesus, ele ama, ele tem compaixão. Essa pessoa que está do seu lado, você não foi enganado, ela não é perfeita, ela tem defeitos, ok? Alguns você está descobrindo agora, e você também tem. A única maneira desse casamento durar até o último dia da sua vida é compaixão, amor. É a hora de dizer, presta atenção, você não casou com um terrorista que casou com você para acabar com a sua vida. Ela se perdeu. A minha esposa se perdeu. E aí ficou com vergonha, e aí tinha questões emocionais. Essa é a hora de eu dar colo, de eu falar, nós vamos superar isso junto, ok? Ah, mas mentiu. Mentiu porque, presta atenção, se ela comete um erro e eu acuso, qual é a chance de na próxima vez ela me falar a verdade? Verdade. Se o seu filho quebra alguma coisa, te conta, você bate nele, ok? Por causa disso, qual é a chance de na próxima vez ele te contar? Então, a gente tem que ter sabedoria para lidar com esses momentos, ok? Quando o seu cônjuge comete um erro, ok? Você não se enganou, é falho, mas o que precisa é de amor e compreensão. Essa hora que é a hora de ajudar, né? Glória a Deus. A Lucia, ela colocou aí, ó. Ela colocou dizendo que, ó, enquanto ela cobrava do marido, como é que ela botou aqui, ó? Eu cobrava muito do meu, a partir do momento que comecei a reparar meus erros, ele mudou. Glória a Deus. É isso, gente. Ó, já é difícil demais para eu cuidar de mim. Toda vez que a gente está lá no SOS, no aconselhamento, a gente está cuidando de um casal. Quais são as coisas que impedem um casal de ser restaurado? Impede, porque nada pode impedir, a não ser o casal não ter um coração ensinável, um orgulho. Então, dono da questão, ele acha que ele já sabe de tudo, ok? Então já sabe de tudo, não tem nada que aprender, então, ok. Isso é impossível, porque se ele continua fazendo as mesmas coisas, ele vai continuar tendo o mesmo resultado. Então ele precisa dizer, eu preciso aprender algo. E mais, o que impede um casal de ser restaurado é a certeza da esposa que o marido tem que mudar. E a certeza do marido que a esposa tem que mudar. Essa sua certeza, essa sua convicção impede de você sair onde está. Qual é a certeza que você tem que ter para mudar o seu casamento? Eu tenho que mudar. Eu. Aí talvez alguém diga, não, mas tu não conhece meu marido. Não, e nem não preciso conhecer para te dizer isso. Você não consegue mudar ele, você consegue mudar você. Então, assim, é cada um de nós assumindo a responsabilidade do que eu... Naquele momento eu pensei, meu Deus, quando eu fiquei lúcido, quando eu falei, meu Deus, aonde eu estava? Sabe quando Deus pergunta para Adão? Sabe quando Deus pergunta para Adão onde ele está? Não é porque Deus é onipresente, onisciente, ele sabia. A pergunta foi como se Deus tivesse feito para mim. Enquanto a sua mulher estava se endividando, pegando dinheiro com a sua família, com a família dos outros, mentindo, pegando dinheiro com a agiota, aonde você estava, marido? Quando a sua esposa estava conversando com a serpente? Aonde você estava? Ok? Então a ficha que caiu para mim era, eu tinha que estar apoiando a minha esposa, ficou pesado para ela. Ela podia ter até acabado com a própria vida de uma pressão, porque aí o inimigo começa, você é isso, você é aquilo, você é mentiroso, você está levando a sua família para isso. E tem pessoas que não têm estrutura para aguentar, crentes, não tem estrutura. Então nós precisamos entender isso, aonde você está. Seu marido não está fazendo determinadas coisas, aonde você está. Você está como no quarto de guerra, joelho dobrado, orando, jejuando, para que o Espírito Santo possa fazer a obra, ou você está achando que vai resolver na força do seu braço, acusando, chamando ele disso, ela daquilo, e aí você está achando que você é o Todo-Poderoso, que você vai resolver. É importante que a gente entenda qual é a nossa posição, né, amor? Aleluia. Glória. Minha mulher está me cutucando aqui, está falando demais, está falando demais. Não, as pessoas estão... Tem gente que falou isso, gente, estou chorando aqui, glória a Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui não só estão recebendo, né, essas palavras, mas como o Senhor está tocando de verdade em suas vidas. Tem pessoas aqui que eu tenho certeza que estão vivendo uma transformação genuína, porque não é um trabalho nosso. Nós falamos, o Senhor que opera. É isso mesmo. Nós abrimos a boca, mas quem toca ao coração, a alma dessas pessoas é o Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Você que está aqui, recebeu todo esse direcionamento e que bênção, que histórias
fantásticas, experiências de vidas trágicas, né? Que a gente olha, meu Deus, o que aconteceu? Mas eu tenho certeza que tudo foi um propósito do Senhor, para não só fazer de vocês o que vocês são hoje, mas para levar para outras pessoas essa mesma visão que vocês têm. Ei, Exatamente. falhou, ama, perdoa, coloca o seu braço ali para poder ser aquela pessoa que vai levantar ele de novo. Ela caiu, ok, ame de novo. E esses casais que estão aqui não são para mostrar perfeição para Nossa, vocês, não. Deus. São para mostrar que já passaram por situações que talvez Muitas vocês estejam situações. enfrentando, né? E que é possível reverter, é possível confiar no Senhor, é possível perdoar, é possível contornar, é possível avançar no casamento, mesmo tendo passado por isso. Porque casamento não é um mar de rosas, né? Tem períodos de altos e baixos, tem períodos de dificuldade financeira e de prosperidade, tem períodos de saúde, de doença, tem períodos de perdão, tem períodos que é necessário perdoar. Então, nós já passamos por tudo isso que talvez vocês estejam enfrentando. Mas nosso conselho nesta noite para vocês é: orem ao Senhor, busquem ao Senhor juntos, enfrentem esses problemas juntos, enfrentem Glória os a conflitos Deus. juntos. Não é momento de decidir separar, não é momento de se afastar, é momento de se unir. Um casal unido contra as dificuldades, unido contra os problemas, com o suporte do Senhor. Glória a Deus. Ó, eu quero dizer uma coisa. Para um cristão, existem dois principais momentos que a gente passa na vida. E as pessoas não entendem isso. Existem a bênção, existe um momento de bênção. E que momento é a bênção? É no meio da dificuldade. Aí você fala, não, acho que você está confundindo. Não, não, presta atenção. Mar calmo não faz marinheiro bom. Verdade. Ok? É no meio da dificuldade que eu tenho a oportunidade de ficar mais parecido com Jesus. Glória a Deus. É no meio, é na hora que eu tenho a oportunidade de perdoar, é na hora que eu tenho a oportunidade de pegar pela mão, é nessa hora que eu cresço. Ou seja, não é à toa que a palavra de Deus diz que nós precisamos nos alegrar. Então, assim, sempre, no meio da dificuldade, nós precisamos nos alegrar. Então, a dificuldade, ela é uma bênção, porque ela tem a possibilidade de me fazer crescer. E qual é o outro momento? É a prova. Quando tudo está bem, quando eu estou ganhando muito dinheiro, quando as coisas estão indo muito bem, quando eu estou com saúde, é um momento de prova para saber se eu subi de nível. Dificilmente, entenda o que eu vou dizer para vocês, dificilmente você vai ver, só se for um milagre, um cego olhando para uma mulher que não a sua com desejo. Ok? Então, o fato, todo homem que enxerga, ele passa por uma prova. Porque olhar outra mulher já é trair, segundo a palavra de Deus. Então, a saúde é uma prova. O conhecimento é uma prova. A fama é uma prova. Tudo é prova. Dinheiro, prosperidade é uma prova. As pessoas se perdem às vezes, ok? Se a gente pegar Sansão, um homem com muito poder, mas sem base, ele vira um poste, em qualquer vento ele tomba. É por isso que nós precisamos construir a base. E a base é a palavra de Deus, são os princípios cristãos. Então nós precisamos entender isso. Bênção, no meio da dificuldade, Rezende, como isso pode ser uma bênção? É porque você vai sair mais parecido com Jesus. É por isso. É por isso. E quando as coisas melhoram, agora está tudo dando certo, agora é prova, presta atenção. Meus irmãos, reflitam. E eu não estou dizendo que não possa ter, não tem, mas reflitam. Quantos bilionários frequentam a sua igreja? Se você tivesse um helicóptero, um jatinho, um iate, você estava servindo na igreja no domingo? Quando você vê as pessoas entrando na igreja, pessoas chegando novas, a maioria delas está chegando com uma dor. Foi traída, descobriu uma doença, está passando uma dificuldade financeira, mas isso faz a pessoa voltar para o colo do pai. A hora que ela fala, não tem mais jeito. É nessa hora, no momento que ela volta. Quando foi que o filho pródigo voltou? Quando ainda tinha um dinheirinho? Não, quando acabou tudo. Quando ele estava comendo lavagem. Foi nessa hora que ele voltou para a casa do pai. E é uma bênção. Se ele não tivesse voltado para a casa do pai, teria sido da vida dele. Então, preste atenção. O que você pode estar passando ou é uma bênção ou é uma prova. E cuidado para não se perder na prova quando as coisas estão indo muito bem. Esse momento com seu marido, com a sua esposa,
é uma bênção, é um momento de crescimento, é um momento de você amar, ok? E o amor de verdade é esse. É o amor quando assim, cara, eu não tenho motivo para amar. Isso que é amor. É nesse Glória a motivo, Deus. né? É isso que Glória é o a motivo. Deus. Antes da gente finalizar aqui, eu queria que vocês fizessem, né, uma oração pelos casais que estão aqui, por aqueles que estão talvez passando por dificuldades financeiras também, estão tentando prosperar, né, na vida e às vezes estão se perdendo também aí, perdendo a sua família. E então vamos fazer essa oração para essas famílias, pode ser? Vamos sim. Você faz? Glória a Deus. A hora voa, né, gente? É. E a gente vê tantos casais aí precisando de ajuda, né? Mas assim, a gente precisa colocar diante daquele que tudo pode. Amém. Aquele que faz, aquele que cria, aquele que está acima de tudo, né? Então nós precisamos crer nisso. E essa prova, sabendo, é nessas horas que a gente precisa trazer essa lembrança, né? Aquilo que nos traz esperança. Então vamos fechar As pessoas pedindo oração, sim, não sei se vai estar. vamos fechar nossos olhos, né? Amém. Se colocar diante do Senhor agora, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, apresentando, Pai, cada casal, cada pessoa que passou por esta live, Senhor, te apresentando, te clamando bênção sem medida sobre cada um, Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda cilada do inimigo, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo levante que o inimigo possa ter tido sobre as nossas vidas, Pai. Que toda maldição caia por terra em nome de Jesus, Pai. Nós te apresentamos, Pai, cada pessoa aqui nesta live, Senhor, e te clamamos, Senhor. Faz, Senhor, o extraordinário, faz o sobrenatural sobre cada um deles, Pai. Encha, Senhor, eles com sabedoria, Senhor, com estratégias do céu, Senhor, e quebra, Senhor. Quebra todo o jugo do opressor, Pai, sobre a vida deles. Em nome de Jesus, nós te clamamos, Senhor, que toda maldição caia por terra, que toda ação do inimigo caia por terra, em nome de Jesus, Pai. Que as finanças sejam libertas, Senhor. Que cada pessoa aqui possa prosperar, Pai. Mas eu te clamo, Senhor, sabedoria, mansidão, domínio, Senhor. Eu te clamo, Senhor, que eles possam, Senhor, transbordar o teu Santo Espírito, Senhor. Que eles possam estar no centro da tua vontade, Pai. Isso que queremos, Pai. Que as nossas finanças te agradem, Senhor. Que as nossas finanças possam contribuir com o teu reino, Senhor. Por isso nós te clamamos, Pai, abundância sobre cada um de nós, Senhor. Afasta, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós já te agradecemos, Pai, pelos milagres que vão acontecer, Pai, pelas libertações que vão acontecer, tudo para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Aleluia. Que bênção, né, meu amor? Nossa, que bênção, que Glória a Deus, edificante, viu? Que testemunho Glória a maravilhoso, Deus. edificante, poderoso. Nós louvamos ao Senhor pela presença de vocês. Obrigado aí tá? por aceitar o Muito nosso obrigada convite. pela participação, por trazer para nós grandes ensinamentos, Verdade. grandes testemunhos que foram tão edificantes para a gente, né, meu amor? Com certeza. Eu tenho certeza que mudou a vida de muitas pessoas aqui nessa noite. Amém. E eu oro ao Senhor que o Senhor venha recompensar vocês por tudo, que o Senhor venha continuar sustentando vocês, Amém. sustentando o ministério, a família, os filhos, que o Senhor venha trazer mais provisões, venha trazer mais saúde, paz sobre a vida de vocês e que vocês venham alcançar aquilo que está no coração de vocês, os sonhos, os projetos, os desejos. Em nome de Jesus, vocês venham curtir muito aí a vida de casados, né? Amém. Viajar bastante, né? Curtir esses momentos que o Senhor tem preparado para vocês. Amém. Amém, amém. Assim seja. Pastores, muito obrigado pelo convite. Nós muito agradecemos. Depois a gente marca uma outra para a gente continuar a conversa, viu? Não acabou, não. Quantas vezes vocês chamarem, a gente está à disposição. Amém. É isso mesmo, a gente Deus, muito Glória a obrigada, Deus, pastor. viu? E vem Obrigada. lá em Bragança, hein? Quando quiserem conhecer o Ministério do Pastor Josué em Bragança, já tem casa para ficar, tá? Então venham para cá. Glória a Deus, muito obrigada. Vocês também quiserem vir em Belo Horizonte, nós estamos aqui para receber. Vem cá que eu vou fazer um baita de um almoço para você. Nós estamos, tudo, costelinha, tudo tem direito. Oh, glória, eu amo. Frango com quiabo. Ô, gente, tem coisa melhor não. Muito obrigada, gente. Obrigado, gente. Gente, Deus abençoe vocês também que ficaram aqui com a gente até agora, né? Que Deus abençoe sua vida. Obrigada, gente. E Deus aqui, abençoe. Até aproveita, amanhã. tá? Pega essas palavras, essas direções e aplica na sua vida. Verdade. Deixa Deus trabalhar em nome de Jesus. Tá bom, gente? Deus abençoe, Deus vocês, abençoe, viu? gente. Fique com Deus. Fica com Tchau, Deus. tchau. Tchau.
Tchau, pessoal.